Atos capítulo 27, versículo 1 até o versículo 44. Diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e ele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quenido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximo da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros.
Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada na praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas ao mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua doce e maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que estamos vivendo aqui neste dia. Te pedimos agora, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor fale conosco. Que o Senhor me dê a inspiração que eu preciso para estar ministrando a tua palavra aos teus filhos e que juntos possamos todos aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta manhã. Senhor, usa-me como canal de bênçãos e que o Senhor venha derramar o teu Espírito Santo sobre os teus filhos para que a tua palavra não se perca de nós, mas fique guardada em nossos corações, de tal forma que elas se tornem uma realidade em nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, de acordo com tudo aquilo que nós lemos agora no texto que acabamos de ver, mais uma vez Paulo encontrava-se preso. E nessa ocasião Paulo estava sendo levado para Roma, porque ele tinha apelado para que a sua causa fosse julgada pelo próprio imperador. E na viagem que Paulo estava fazendo então, nós podemos observar que a tônica dessa viagem foi dificuldade. Em diversas partes do texto, nós vemos o autor sagrado falando que eles navegaram com dificuldade, que certa coisa aconteceu com dificuldade. E à medida que nós vamos lendo o texto, nós vamos observando que as dificuldades vão se somando, as dificuldades vão aumentando, até que eles chegam ao ponto de perderem a esperança do próprio salvamento. Eles achavam que não iam escapar mais. A situação dessa viagem, trazendo para os dias de hoje, era mais ou menos como um videogame, onde você, à medida que você vai subindo de nível, vai ficando mais difícil de passar para o próximo nível. E nós vamos então estar estudando nessa manhã, justamente o que Deus fez durante essa viagem, quais foram as ações de Deus, como Deus agiu na vida dessas pessoas, na vida dos seus servos, no caso o apóstolo Paulo,
no decorrer dessa viagem? Será que Deus fez alguma coisa? Será que é possível observar a ação de Deus diante de tantas dificuldades e da forma como elas se avolumaram durante toda a viagem que nós acabamos de ler? Para que a gente então possa responder a esse tema, como Deus age quando os seus temas enfrentam dificuldade, precisamos também responder algumas perguntas auxiliares que vão nos dar um entendimento a respeito do tema. Primeiro, o que Deus faz quando enfrentamos dificuldade? E nós vamos ver que nem sempre Deus age da forma que a gente gostaria que Ele agisse, mas isso não significa que Ele deixou de agir. Segundo, nós precisamos responder também a pergunta: qual deve ser a nossa atitude diante das dificuldades? Como nós devemos reagir? Terceiro, as nossas dificuldades prejudicam os propósitos de Deus? Mesmo que elas se avolumem de uma forma extraordinária, a ponto de nós perdermos toda a esperança? Que nós enfrentamos dificuldades, isso é um fato. A nossa vida nos mostra isso. Eu ousaria dizer que nós enfrentamos dificuldades quase que diariamente. É claro que dificuldades de um grau maior ou menor de dificuldade, mas quase que diariamente a gente enfrenta algum nível de dificuldade. E existe um texto lá no livro de Jó, capítulo 14, versículo 1, você não precisa ler, não precisa abrir, que eu vou ler para você, que exemplifica exatamente isso nas nossas vidas. Jó 14, capítulo 14, versículo 1 diz assim, o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Isso é uma realidade nas nossas vidas. A nossa vida é pequena demais, mas nessa pequenez da nossa vida, quantas dificuldades a gente enfrenta em toda a nossa vida. E para que a gente então possa começar a compreender as ações de Deus quando nós, os seus servos, passando dificuldades, o texto nos apresenta a primeira verdade, é que Deus permite que os seus servos enfrentem dificuldades. Isso é uma coisa que nós não gostaríamos, é uma atitude de Deus em relação aos seus servos, que a gente não gostaria de experimentar. Qual seria o ideal? Se eu sou um servo de Deus, eu gostaria que o tempo todo Ele me livrasse de todos os problemas. Mas isso não é uma verdade. Deus permite que nós enfrentemos dificuldades exatamente como aconteceu com aqueles homens naquele navio. Se nós formos fazer uma análise logo nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos desse capítulo, nós vamos ver que pelo menos haviam 3 cristãos naquele navio. Acompanhe comigo, por favor. Versículo 1 diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, perceba que o autor sagrado, ele já bota a narrativa do texto na primeira pessoa do plural. Quando ficou decidido que nós navegaríamos para a Itália, ou seja, ele se incluiu na viagem, ele também estava presente. E o autor desse livro é Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Cristo segundo Lucas. Era um dos cristãos que estavam naquele barco. Segundo, ele prossegue, Paulo e alguns outros presos. Estava Paulo também, aí já na condição de um presidiário. Paulo estava preso, sendo levado para a Itália, sendo levado para Roma, e o crime de Paulo realmente foi um crime gravíssimo, pregar o Evangelho. Naquela época, pregar o Evangelho era um crime grave, hoje ainda é um crime grave em diversos países do mundo. E o texto prossegue, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial.
Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Aristarco também era um cristão, um companheiro de Paulo nas suas viagens evangelísticas. Então, pelo menos, haviam 3 servos de Deus naquela viagem, naquela embarcação. E nós podemos observar que todos eles, os 3, enfrentaram as mesmas dificuldades do que todas as outras pessoas que estavam naquela embarcação. Não houve nenhum tipo de favorecimento da parte de Deus em relação àqueles homens. Em nenhum momento Deus fez distinção às dificuldades que foram enfrentadas pelas pessoas que estavam naquela embarcação. Deus então permitiu que os seus servos passassem pelas mesmas dificuldades que todos os ímpios que estavam naquele barco atravessaram. E se nós formos fazer uma análise também, nós vamos ver que as dificuldades que ali encontraram não foram causadas pelo Deus. Não foi um caso ali de aplicação de juízo divino, nada disso. Nós podemos observar que 2 razões, houveram 2 motivos responsáveis por causar as dificuldades que todos eles enfrentaram e que acontecem nas nossas vidas também, e que precisamos encarar isso de uma forma natural, porque todas as vezes que passamos por dificuldades, a tendência natural é que a gente olhe para Deus já quase que inquirindo a Ele: Senhor, o que está havendo? Por que eu estou passando por isso? E se Paulo passou por grandes dificuldades, se outros grandes nomes da Bíblia enfrentaram grandes dificuldades, por que nós não enfrentaríamos as mesmas dificuldades? Nós vamos ver que a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual eles passaram por tantas dificuldades, é porque essas dificuldades foram produzidas apenas pelas circunstâncias que os envolviam. As circunstâncias que eles estavam vivendo naquele momento foram uma das razões pelas quais eles estavam enfrentando aquelas dificuldades. Eu e você também enfrentamos dificuldades por causa das circunstâncias que nos envolvem. E Deus permite que isso aconteça nas nossas vidas, como Ele permitiu que acontecesse na vida de Paulo. É o que nos mostra o versículo 7, acompanhem comigo, por favor. Que diz assim: navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir na nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Naquela época não existiam barcos com tecnologia avançada como hoje, barcos com motores potentes, capazes de vencer as resistências que a natureza impunha. Os barcos antigamente, os navios se movimentavam por velas, pela força do vento. E os ventos daquele momento, as circunstâncias eram de ventos contrários. Ora, logo se os ventos eram contrários, o barco era empurrado para uma direção que eles não queriam prosseguir. Se eles queriam ir para lá, o vento empurrava para cá. Era uma situação natural, porque correntes de ar marítimos são normais. Venta constantemente em alto mar o tempo todo. Por isso até que desenvolveu-se a vela para aproveitar a força dos ventos e impedir que os homens tivessem que movimentar o barco o tempo todo no remo. Só que nem sempre os ventos eram favoráveis, as circunstâncias no momento não eram favoráveis para eles, por isso eles enfrentaram uma série de dificuldades. O texto diz que eles navegaram vagarosamente por muitos dias. A viagem estava se desenvolvendo de uma maneira muito lenta. E por muitos dias.
enfrentando esse tipo de dificuldade. A segunda razão também que enfrentamos dificuldades é porque essas dificuldades, elas são produzidas por decisões equivocadas, por erros que cometemos ou por erros que cometem e que causam reflexos nas nossas vidas. Do versículo 9 até o versículo 11, acompanha comigo, por favor, diz assim: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que o Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Aqui nós vemos que, apesar das dificuldades que estavam acontecendo, no versículo 9, o texto diz que já havia se perdido muito tempo com a navegação, justamente por causa dos ventos contrários, e aqui o texto apresenta uma informação que diz, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornava perigosa, pois já havia passado o jejum. Esse jejum que se refere aqui faz referência ao dia da expiação, que os israelitas chamam de Yom Kippur, ok? Esse dia da expiação, você pode encontrar tudo a respeito dele, lá em Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 26, todas as informações a respeito do dia da expiação. E a informação que nós precisamos reter com relação a isso, é que esse dia da expiação, ele ocorria sempre no 10º dia do 7º mês do ano, ou seja, já tinha passado o dia 10 de setembro. E de acordo com a linguagem de navegação daquela época, a navegação, quando ocorria entre meados do mês de setembro e meados do mês de novembro, ela era chamada de perigosa. Ela era vista como perigosa, justamente porque estava começando a haver uma mudança nas condições climáticas. O outono para eles já estava chegando. Enquanto no hemisfério norte, de setembro em diante, nós temos a primavera, no hemisfério sul nós temos a primavera, no hemisfério norte, nesse mesmo período, a partir de setembro, eles têm o inverno. A partir daí as condições climáticas vão se deteriorando, vão ficando ruins. Por isso, de meados de setembro até meados de novembro, eles diziam que aquela viagem tornara-se perigosa. E o apóstolo Paulo, deixe-me ver aqui, ele adverte a partir do versículo 10 o seguinte: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. Por que que ele fala isso? Porque de acordo com a lentidão da viagem e pelo tempo que já havia decorrido, ele já estava prevendo que essa viagem passaria de novembro. E entre meados de novembro e meados de fevereiro, de acordo com a linguagem marítima da época, a viagem, a navegação era chamada de desastrosa, justamente por causa das condições advindas do mau tempo, onde as dificuldades da navegação aumentavam de uma forma extraordinária. Por isso, nesse período, era indicado que o navio ficasse aportado em algum porto, e ali eles esperassem as condições climáticas melhorar, para que eles pudessem então seguir viagem. Por essa razão, eles enfrentaram tantas dificuldades, porque o centurião, que era o comandante da embarcação e que estava determinando os rumos da viagem, ao invés de ouvir o conselho de Paulo, que naquela altura já era um expert em naufrágio, porque a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 25,
informa que Paulo já tinha passado por 3 naufrágios. Paulo, então, já tinha conhecimento do que os esperava, do que eles iriam passar em relação àquela viagem. Gente, vejo que a nossa viagem será desastrosa e trará grandes problemas para a embarcação, para a carga e para as nossas vidas. Mas o centurião não dá ouvidos, prefere ouvir o conselho do dono do navio e do comando do piloto do navio. Então ele decide prosseguir viagem. Afinal de contas, quem era Paulo naquele momento? Um presidiário. Naquele momento, vou ouvir conselho de um preso. Não. Paulo não foi ouvido e eles seguem viagem. E por causa disso, enfrentaram todas as dificuldades que nós vimos no decorrer do texto. E Deus permitiu que todas elas ocorressem. Segundo a ação de Deus, nós vamos perceber que apesar de Deus permitir que nós enfrentemos dificuldades, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos deixa entregues à própria sorte. Nós vamos ver que Deus cuida dos seus servos que estão em dificuldades. E os cuidados de Deus, eles ficam patentes, eles se comprovam quando nós observamos no versículo 23 que ele envia um anjo para cuidar do seu servo. Acompanha comigo, por favor. Versículo 23. Paulo diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro. Deus, então, apesar de todas as dificuldades que eles estavam passando, apesar de permitir que eles enfrentassem essas dificuldades, Deus envia um anjo até Paulo. E a presença do anjo é a prova cabal de que Deus estava com ele, de que Deus estava acompanhando todas as coisas, de que Deus estava vendo tudo e que em nenhum momento nem Paulo, nem nenhum dos outros homens tinham sido abandonados por Deus, conforme muitos de nós pensamos quando estamos no meio do turbilhão de uma grande tempestade nas nossas vidas. A sensação que vem até nós é de que Deus se esqueceu de nós, de que Deus não está vendo. Mas Deus acompanha todas as coisas. A tempestade continuou. O nível de dificuldade da viagem continua aumentando, conforme nós vamos lendo o texto. Mas Deus então envia um anjo para Paulo, para falar com Paulo. E a mensagem inicial que Paulo recebe: filho, eu estou contigo. E Deus quer que essa mensagem esteja gravada no meu e no seu coração, independentemente da dificuldade que a gente esteja atravessando. Filho, eu estou contigo. A segunda mensagem, a segunda prova de que Deus está cuidando dos seus filhos é que esse anjo é enviado não apenas para ficar observando, para ficar olhando o que está acontecendo, não. O texto nos mostra logo de cara que além do anjo trazer segurança para Paulo, ele também traz uma palavra de encorajamento. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 24. As primeiras palavras do anjo para Paulo são: Paulo, não tenha medo. Além de Deus dizer: filho, eu estou contigo, filho, não tenha medo, coragem. Lute, persevere, não desista, não desanime, fique firme. Não tenha medo. Eu sou infinitamente maior do que essa tempestade que você está atravessando. Eu estou contigo. Nada você precisa temer. E além de uma palavra de encorajamento, o anjo também traz conforto para Paulo, por meio de uma revelação, que também está no versículo 24, acompanha comigo, por favor. Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César.
Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Aqui nós podemos observar claramente que, apesar de todas as dificuldades e todos os problemas que eles estão atravessando, Deus tinha um propósito ali naquele momento, de que Paulo chegasse até Roma, quando o anjo diz: é preciso que você compareça perante César. E para Paulo comparecer perante César, era necessário que chegasse até Roma, já que o imperador não saía de Roma. Paulo só seria de fato colocado diante de César se eles conseguissem completar a viagem até Roma, se eles de fato conseguissem chegar até Roma. E não apenas isso, eles chegariam a Roma, mas chegariam vivos, chegariam com vida. Porque se era necessário que Paulo fosse apresentado diante de César, qual seria o objetivo de apresentar um homem morto? Majestade, ó, esse camarada aqui apelou para que o senhor julgasse a casa dele, mas aí não resistiu. E o que o senhor faz? O imperador ia mandar decapitar os caras que botaram lá o defunto na frente dele. Paulo então entendeu que não só eles chegariam no objetivo, mas como a vida dele seria preservada, e não apenas a vida dele, mas de todos aqueles que estavam na viagem também. Nenhuma vida seria perdida, porque é exatamente isso que diz o versículo 24. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você, ou seja, você e todos os demais chegarão no seu destino. Confortando, fortalecendo, encorajando o apóstolo Paulo. Nós vamos ver também que, apesar dos servos de Deus estarem passando por grandes dificuldades, isso não significa que eu e você não possamos ser usados por Deus para abençoar outras vidas. Apesar de eu e você passar por dificuldades enormes, isso não é razão para que nós não sejamos uma bênção na vida de outras pessoas. Deus usa os seus servos que estão em dificuldades para abençoar outras pessoas. Em pelo menos 4 oportunidades, nós vamos ver Paulo sendo usado por Deus para abençoar a todos aqueles que estavam ali navegando com ele e enfrentando as mesmas dificuldades. A primeira evidência de que Paulo foi uma bênção na vida das pessoas foi por causa das advertências que Paulo fez. Paulo, no intuito de abençoar as pessoas, de que não passassem pelas dificuldades, por ele já ter conhecimento de causa de tudo aquilo que eles iriam enfrentar, ele faz advertências, conforme nós vemos no versículo 10, eu peço que você acompanhe, que diz assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para a nossa vida. Paulo, então, um homem de Deus, tenta evitar que toda essa dinâmica de dificuldades e de problemas viesse a acontecer na vida de todos. E como nós vimos, nós podemos ser alcançados por essa dificuldade por causa das nossas ações. Foi o caso do centurião. O centurião passou por tudo isso porque pela decisão que ele tomou, equivocada, errada. E os outros passaram pela dificuldade porque foram vítimas, foram alcançados pela decisão de outros. E Paulo, então, tenta dar um conselho, tenta fazer uma advertência com o intuito de impedir, de abençoar as pessoas, impedir que elas viessem a enfrentar os problemas que ele sabia que iria enfrentar, dada a expressão que ele usa: olha, a nossa viagem será desastrosa. E ele ainda diz mais: trará prejuízos para a carga, para o navio e para as nossas vidas. O segundo
a oportunidade que a gente vê Paulo abençoando outras pessoas, é que no meio de todo aquele problema, de toda aquela angústia, imagina você numa luta terrível dentro do mar, uma tempestade fortíssima, você lutando contra a tempestade, tentando ir para um lado, o vento te empurra para o outro. Com certeza, ondas deviam ser violentas, enormes, entrando água no navio o tempo todo. E a água dentro do navio, o que acontece? Ele afunda. E os navios daquela época não tinham sistema de drenagem como o de hoje. Entrou água, baldinho na mão e bota para fora. Imagina a luta. A onda vem, e você com um baldinho tentando botar tudo para fora. No desespero. Mas no meio disso tudo, Paulo tinha e teve palavras para encorajar as pessoas, para abençoá-los, conforme nós podemos ver no versículo 21 e 22. Acompanhem comigo, por favor. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Paulo então aproveita e tira uma casquinha dos caras, ó, que nem a mamãe, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente dá a mão, a mamãe chega e ó, eu te disse. Aí Paulo vai tirar a casquinha também, ó, eu te disse. Perdeu a carga, o navio está começando a ter problemas, eu avisei a vocês. Mas agora tenham ânimo, coragem, pois nenhum de vocês vai perder a vida. E aí Paulo começa a expor as razões pela qual ele tem essa certeza. As razões pela qual ele acredita fielmente e que todos se salvarão. E nós vamos ver que Paulo agora é usado por Deus para abençoar todos aqueles que ali estavam por meio da sua fé. No meio daquele povo havia muitos ímpios e idólatras, pessoas que acreditavam nas mais diferentes divindades, apenas 3 cristãos. E Paulo, a partir do versículo 23, ele explica o porquê de que ele tem a certeza de que nenhuma vida será perdida. Ele prossegue dizendo: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César, pois Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Aí o versículo 25 ele prossegue: assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo que me foi dito. E no versículo 34, acompanhe comigo, por favor. Paulo diz: agora eu aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. A certeza de que Paulo tinha e a confiança em Deus era muito maior do que as dificuldades que ele enfrentava naquele momento. Uma vez que o Deus, como ele diz, o Deus a quem pertenço e a quem sirvo, me garantiu. E o meu Deus é poderoso e fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. E Paulo, então, por meio da sua fé, ele abençoa a vida daqueles homens. E aqueles homens, nós vamos ver posteriormente, eles recobram ânimo, eles se animam. Depois de tanto tempo enfrentando dificuldades, é normal que a moral da pessoa, o ânimo, fique baixo. A pessoa fique desanimada.
mas aquele que estava firmado na rocha, que estava firmado em Deus, que verdadeiramente confiava no Senhor, foi o único que não se deixou desanimar e o único capaz de abençoar os outros e de encorajá-los para que não desistissem e para que não viessem sucumbir às dificuldades que estavam enfrentando. E nós vamos ver também que Paulo foi usado para abençoar todos os demais, por meio de um comportamento equilibrado. Acompanhe comigo do versículo 33 até o versículo 38. Diz assim: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Aqui agora, irmãos, a viagem tinha chegado a uma outra dinâmica. As dificuldades tinham chegado a um nível tão excepcional que o versículo 20 diz que eles haviam finalmente perdido toda a esperança de salvamento. Eles pensavam, já era, vamos morrer todo mundo. Mas Paulo encoraja esses homens, faz a revelação de que Deus iria preservar a vida de todos. E Paulo ainda, conduzido, guiado por Deus, mantém o tempo todo um comportamento, equilibrado. Ele não se deixa influenciar pelas dificuldades, ele não se desespera. E aí ele dá um conselho àqueles homens, conforme o versículo 33. Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante. A viagem agora atravessava uma dificuldade ainda maior, porque nos versículos anteriores, os marinheiros estavam achando que estavam se aproximando de terra firme. Aí o que eles fazem? Com medo de bater em pedras, eles lançam uma sonda para medir a profundidade em que eles se encontravam. Apesar do termo técnico nos dar uma ideia de que devia ser algo fantástico, essa sonda que se refere de medir profundidade, nada mais era do que uma corda com peso no fundo, na ponta, e com marcações na corda, que ali ele media a profundidade. Ele largava a corda, quando o peso batia no fundo, ele media a profundidade e sabia quanto estava. Na primeira medição, 37 metros. Passado um tempo, ele lança de novo, 27 metros. Opa! A profundidade está diminuindo, isso significa que estamos nos aproximando de terra firme. E esses homens há muito tempo já estavam navegando em uma situação tão difícil, por causa dos ventos contrários, e por causa também deles não saberem nem para onde estava indo, porque naquele tempo não havia bússola. A navegação, a orientação da navegação era toda feita por meio do sol, ou seja, o sol vai de leste para oeste, então eles sabiam a direção a seguir, e também por meio das estrelas. E aí, esses homens estavam navegando às cegas, não sabiam nem para onde estavam indo. E quando os marinheiros se dão conta de que a profundidade está diminuindo, estamos nos aproximando de terra firme. O que os marinheiros fazem? Lançam nós vamos ali, rapidinho, que a gente vai descer as âncoras para poder estabilizar o barco. Então a gente vai pegar aqui o bote salva-vida e vamos lá para poder soltar. Paulo, percebendo então a intenção desses homens, vai até o centurião e diz: olha, esse pessoal aí está querendo sair fora e vai deixar a gente na mão. Eles são os marinheiros, são os caras encarregados de conduzir o barco.
Se eles saírem, ninguém vai se salvar não, tá? Aí o centurião faz o quê? Vai lá e corta as cordas. Pá, pá, cortou tudo. Ficaram sem o bote salva-vidas. E justamente, navio não ancora no mar, ele encalha antes. O que leva os homens até a praia são justamente aqueles botezinhos que o centurião mandou cortar e deixar em alto mar. E aí Paulo, então, comportamento equilibrado, vira para aqueles homens e diz: olha, faz 14 dias que vocês não comem nada. Tá certo que a gente está aqui em vigília constante, direto, lutando para tirar água do barquinho, e estamos lutando, e estamos trabalhando, mas temos alguns problemas. Lembra que eles jogaram fora a carga? Logo no começo? Para quê? Para diminuir o peso do navio. Com diminuição do peso, o navio flutua melhor. Chegaram a jogar fora a armação do navio. E eu pesquisei o que poderia ser essa armação do navio. E a melhor resposta que eu encontrei é que esses barcos, esses navios, eles tinham 3 setores de velas. A da proa, a da popa, que eram menores, e a central, que eram velas enormes para aproveitar melhor a força do vento. E essas velas maiores tinham mastros maiores para sustentá-los e mais pesados. Então foi justamente esse aparato central que foi jogado fora. Eles estavam apenas com as velas menores. E então, Paulo diz, olha só, então vamos comer, gente, porque se estamos de fato chegando em terra firme, e não vamos ter como chegar lá, um grupo vai ter que ir nadando. Quem sabe nadar, vai de bracenta lá. Vai chegar uma hora que esse navio vai encalhar. E a gente vai precisar de força. Já tem 14 dias que a gente não come. Por causa do enjoo, o barquinho sacudindo, ninguém tem fome. E também porque a gente está trabalhando dia e noite para manter essa embarcação aí flutuando. Agora, é vital que vocês comam, para que tenhamos força e energia para chegar lá. Quem puder nadar, vai ter que nadar. Quem não puder, se agarra em pedaço de navio, se agarra em madeira e vai ser empurrado até a praia. Mas ainda assim, precisamos de força, precisamos de energia. Comam. E o texto diz, então, comam, ninguém vai perder a sua vida, fica tranquilo. Então o texto diz que esses homens, então, se animaram e comeram também. Nenhum outro pensou nisso. E Paulo não pensou apenas em si, ele pensou em todos os que ali estavam. Lembra que o texto diz, que o anjo disse, ó, pela graça de Deus, ele lhe deu a vida de todos os que estão navegando com você. E Paulo então abençoa esses homens, todos eles, porque ele conseguiu manter um comportamento equilibrado durante todo o tempo. E ó, eu vou dizer para você, essa viagem deve ter sido terrível. Eu só andei de barco uma vez, irmão. Porque eu tenho a seguinte filosofia: se fosse para eu andar dentro do mar, Deus tinha me feito peixe. Se fosse para eu voar, Deus tinha me feito um pássaro. Como ele me fez gente, é para me ficar quietinho aqui no chão, agarradinho, entendeu? Por isso eu não quis nem aprender a nadar, para não me meter a besta e achar que sou o cara e ficar lá dentro do mar e morrer afogado, que nem um amigo meu. Achava que nadava pampa e morreu afogado. Então não sei nem nadar, irmãos, para mim ficar quietinho aqui onde Deus me colocou. E nessa brincadeira, eu estava em Arraial do Cabo, fiz um passeio de barquinho. O barquinho tinha um motorzinho, mas naquele dia as ondas estavam meio nervosas. E olha que não tinha chuva, não tinha vento, não tinha nada. Mas as ondas estavam... Meu irmão, confesso para você que eu tive que dar aquela de fortão, né? Um filho do lado, outro do outro, eu sou o cara. Eu não posso, né? Fica tranquilo, tudo jóia, estou com vocês aqui. Mas, meu irmão, o barco fazia assim. Eu falei assim, e eu quietinho, Senhor, segura esse barco. Segura esse barquinho. Não deixa esse motor pifar agora não, pai. Segura esse motor aí também. O troço é ruim, irmão. Quem aqui já andou de barco? O trocinho é ruim, né não? A onda vem e faz assim com o bicho. Aí ele de repente desce e vai de novo.
Agora imagina no barquinho daquela época, meu irmão. Deve ter sido algo terrível. E por fim, irmãos, nós vamos ver que Deus prova aos seus servos que dificuldade nenhuma atrapalha os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. O texto nos mostra que esses servos de Deus enfrentaram dificuldades de vários níveis. Nós vamos ver que, primeiro, eles enfrentaram dificuldades indomáveis, ou seja, dificuldades que não podem ser modificadas, que não há nada que nós possamos fazer para mudar, conforme nos mostra o versículo 15. Acompanha comigo, por favor. Diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Os ventos eram contrários e os ventos eram tão fortes que diz o texto que eles não puderam resistir ao vento. Tiveram que simplesmente cessar as manobras para tudo. Não há nada que a gente possa fazer para mudar isso. Junta todo mundo aí. Agora sopra para a gente ganhar um vento. Vai perder do mesmo jeito. Não há nada que eles podiam fazer. Nada. Por isso eles simplesmente deixaram o barco à deriva. Dificuldades indomáveis. Eu e você possamos estar atravessando um momento assim. As dificuldades podem ter atingido um nível tão elevado que não há nada que a gente possa fazer para mudá-las. Eles enfrentaram dificuldades desse tipo. Eles enfrentaram também dificuldades violentas, conforme o versículo 18. Acompanhe comigo, por gentileza. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Ou seja, o nível de violência que eles estavam sendo submetidos era enorme. E eles estavam com tanto medo que isso viesse a destruir a embarcação, que diz o texto que eles começaram a reforçar a embarcação, amarrando ela com cordas, para tentar impedir que as madeiras da embarcação viessem a se soltar. Porque as ondas eram violentas, eram terríveis. Se com mais ondinha de nada, o barquinho que eu estava já fazia isso, imagina com ondas violentas. E eu ainda tive a sensação que num determinado momento o cara virou o barquinho e ela ficou na direção da onda. Quando a onda batia, o barquinho fazia assim. Eu falei, vai virar. Aí, graças a Deus, o cara virou de novo e ficou indo contra as ondas. Agora imagina com ondas violentas em um barco, sem uma fragilidade tremenda, violentamente açoitados. Esses homens enfrentaram dificuldades violentas. O texto mostra também que eles enfrentaram dificuldades continuadas, dificuldades persistentes, conforme o versículo 20. Acompanhe comigo, por gentileza. Não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos a esperança de salvamento. Diz que por muitos dias não apareceu nem sol, nem estrelas. E durante muitos dias eles enfrentaram violenta tempestade. É uma dificuldade que não passava. Continuamente eles estavam ali. E como eu disse, esses homens estavam navegando às cegas. Não havia nada para direcioná-los, nem sol, nem estrelas, e nada da tempestade passar. Pode ser que a dificuldade também se manifeste na nossa vida por um longo tempo. E nós, por fim, vamos ver que esses homens também enfrentaram dificuldades perigosas.
conforme o versículo 20, acompanhem por favor. Não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Ou seja, os perigos que eles enfrentavam eram tão grandes que eles temeram pela própria vida. Acharam que já era. Se tivesse condições de botar uma música de fundo, eles já estavam ouvindo ao piano. Tum, 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 tum. Já era. E o versículo 22, acompanhem comigo, por favor. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Gente, vai ser só isso. O navio vai ficar todo arrebentado. Mas nenhum de vocês vai morrer, irmão. Imagina a situação de você ver o navio destruído. É porque eles estavam correndo um perigo muito grande. Não era um perigozinho qualquer. Além da embarcação ser destruída, sua vida estava correndo risco. E todos eles sabiam disso. Por isso que eles perderam a esperança de salvamento. Mas Deus tinha um propósito. Não sei se vocês lembram. Lá no versículo 24, o propósito que Deus tinha para eles. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Ou seja, o propósito de Deus era que todos chegariam em Roma e todos chegariam com vida. E apesar desses homens terem enfrentado dificuldades indomáveis, dificuldades violentas, dificuldades persistentes e dificuldades perigosas, no versículo 44, acompanha comigo, diz assim: os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Todos chegaram a salvo em terra. Nenhuma vida se perdeu. Todo o propósito de Deus se cumpriu na vida daqueles homens, independentemente do nível de dificuldade que eles atravessaram durante todo o tempo. E não importa o nível de dificuldade que eu e você estejamos passando hoje, os propósitos de Deus se cumprirão integralmente nas nossas vidas, porque o nosso Deus é poderoso e fiel para cumprir todas as coisas na minha e na sua vida, amém? Então, tão somente creia, meu irmão. Não se deixe dominar pelas circunstâncias, ainda que as coisas piorem a cada dia, ainda que você se veja encurralado, sem condições de salvamento, creia que Deus é contigo, que o Senhor te sustenta e que Ele te salvará. Concluindo a nossa mensagem, irmãos, podemos fazer algumas afirmações. Primeiro, as dificuldades nos levam a depender de Deus. É justamente nos momentos de dificuldade é que nós verdadeiramente assumimos que dependemos de Deus. As dificuldades revelam as pessoas que desfrutam do cuidado divino. Naquele momento de dificuldade, Paulo desponta no meio de 276 pessoas, como sendo aquele que estava desfrutando dos cuidados de Deus. E que por causa dele, Paulo, que estava sendo guardado e cuidado de Deus, todos os demais também foram alcançados e abençoados, guardados e protegidos. Terceiro, as dificuldades nos dão oportunidade de abençoar as pessoas. Não é porque eu estou passando por uma dificuldade, ainda que sejam dificuldades terríveis, que eu vou deixar de ser uma fonte de bênçãos para as pessoas. Foi exatamente assim que aconteceu com Paulo. Ele estava vivendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas durante todo o tempo, Deus o usa para ser fonte de bênçãos na vida de todos aqueles que com ele estavam. E as dificuldades
não são capazes de atrapalhar os propósitos que Deus tem para a minha e para a sua vida, porque o nosso Deus é infinitamente maior do que qualquer dificuldade que eu e você possamos atravessar. Amém?